Amém, meus irmãos? Boa noite, graça e paz. Muito bom estarmos juntos nessa noite. Seja bem-vindo nessa tarde, né? Final de tarde, início de noite. E estou muito feliz, né? Por poder compartilhar a palavra do Senhor e também bem surpreso com a ministração de hoje de manhã. Eu não sabia que o pastor Marcelo ia pregar e eu vou falar também sobre o amor de Jesus. Então, muito claro que Deus quer que a gente continue, o Espírito Santo quer que a gente continue por esse tema no dia de hoje, né? Nós vamos ministrar hoje um texto que está lá no Evangelho segundo João, né? E eu gostaria de dar só um certo contexto aqui para os irmãos. Talvez o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, seja o mais usado por todos os cristãos de todos os tempos e com vários propósitos, né? Interessante que João é uma obra, o Evangelho segundo João é uma obra muito notável. Por quê, meus irmãos? Se nós quisermos um livro muito claro e repleto do Evangelho e de uma teologia básica e uma boa leitura para uma pessoa recém-convertida, nós vamos indicar, leia o Evangelho de João. Lá você vai aprender sobre Jesus, você vai entender o Evangelho de maneira clara, simples. Então, leia o Evangelho de João. Então, sempre que alguém está começando nos passos da vida cristã, nós recomendamos, alguém recomenda, leia o Evangelho segundo João. Interessante notar também que o Evangelho de João, ele, por outro lado, ele é um evangelho de uma obra teológica incrivelmente profunda, porque ele alcança também a mente mais brilhante. Porque o Evangelho de João, ele começa dizendo que Jesus é o Logos, é a palavra. Né? E o Logos era algo muito estudado e muito buscado pelos filósofos. Então, se uma pessoa que quer buscar uma filosofia para a sua vida ou achar a essência da vida, lê o Evangelho de João, porque ele é tão complexo que você também vai ser ali tocado por esse Evangelho, esse mesmo Evangelho que nós recomendamos para o novo convertido, né? E dentre os evangelhos, também alguns estudiosos falam que Mateus, Marcos e Lucas tiram uma fotografia de Jesus. E João seria como se fosse o raio-x ou a tomografia de Jesus, porque ele apresenta Jesus ali como o Deus revelado, o Deus explícito, né? Traz ali muitos milagres de Jesus e traz essa profundidade. Algo também que a gente nota ao estudar o Evangelho de João, que o seu escritor, João, é conhecido como o apóstolo do amor. Interessante, né? Será por que esse tema? Que o João era o apóstolo do amor. Será que porque tradicionalmente ele era reconhecido como o discípulo amado no próprio Evangelho? Será também porque ele se reclina ao peito de Jesus, no peito de Jesus, na última ceia, lá em João, capítulo 13? Ele também é o discípulo a quem Jesus amava, segundo João 21, 20. Né? Ou porque João emplacou um texto talvez mais conhecido de todos os tempos e que foi a mensagem de um grande pregador, um homem de Deus chamado Billy Graham, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que João também, porque João, além de escrever o Evangelho segundo João, ele também escreveu as epístolas, né? Primeira, segunda e terceira João. Será que também porque João, na sua epístola, no 1 João 4,8, também emplacou algo dizendo: Deus é amor. Será que todas essas características trazem, então, esse nome para o apóstolo do amor, João, o apóstolo do amor? Os escritos de João também, 1 João, 2ª, 3ª João e Apocalipse, também livro escrito por João, e o Evangelho,
eles trazem mais ou menos cerca de 112 vezes a palavra ágape, que significa ali o amor de Deus. Por conta disso, vamos abrir então em João capítulo 13, e o tema dessa mensagem é: Ele amou até o fim. Jesus amou até o fim. Ele nos amou até o fim. E nós vamos ler então João capítulo 13, o versículo 1 apenas. Vamos ler vários textos hoje, mas no momento agora só o João capítulo 13. Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, amado, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor. E isso é algo imensurável que nenhuma religião tem. Um Deus que ama. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o sustentador, o Senhor é o provedor. E o provedor não só de coisas físicas, mas é o provedor do próprio amor. Porque a tua palavra diz que nós podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, que nessa noite esse amor seja palpável aqui entre nós, seja experimentado, seja notável ao ler a tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela não é palavra morta, não é um livro que ultrapassado, mas ela é uma carta de amor para o teu povo. Então que nessa noite, Senhor, lemos a tua palavra, lemos sobre Jesus, que o teu Espírito Santo encontre espaço em cada coração aqui para derramar esse amor, como diz a tua palavra, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então que esse amor seja derramado em cada coração, da pessoa mais nova aqui de idade ao mais experiente, da pessoa mais nova a estar aqui na igreja, talvez alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, ao membro mais antigo, que todos nós saiamos daqui, Senhor, transbordando desse amor, para darmos ao Senhor de volta, respondermos a esse amor e também darmos ao próximo, Pai, porque o Senhor também nos diz que o resumo da lei, o resumo de tudo é amar ao Senhor todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, que esse amor seja derramado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu não sei se você já tem essa informação, mas João 13 é o início de uma sessão muito importante no Evangelho segundo João, que vai de João 13 a João 17, onde Jesus começa em João 13 e termina, a luta de Jesus por Israel. E agora ele vai voltar integralmente ao grupo de discípulos, especialmente aos 12. Então, imagine comigo como se João, capítulo 13 ao 17, fosse ali uma reunião íntima com os seus discípulos. E ali, então, ele começa a ensinar muitas das coisas, e o que inaugura essa sessão é esse momento aqui tão sublime do João, capítulo 13, que é o lava-pés, Algo tão que traz uma imagem muito profunda daquilo que o Senhor é, que é servo. Algo maravilhoso. E essa sessão, ela termina em João 17, 26. Acompanhe comigo aí na tela, João 17, 26. Olha o último versículo dessa sessão. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja.
Essa sessão, então, de João 13 começa falando que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ela termina com uma oração de Jesus, uma oração maravilhosa, dizendo: olha, Senhor, olha, Pai, eu fiz eles conhecer o teu nome e vou continuar a fazer isso. Por qual motivo? Para que eles, a fim de que o amor com que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E nós precisamos ter isso de uma maneira muito clara, aonde Jesus tem compartilhado esse amor por nós. E eu quero compartilhar aqui os 3 pontos da mensagem. O primeiro ponto, põe aí para nós, João, por favor. Jesus amou até o fim. E aí agora vem respostas erradas ao amor de Jesus. E respostas certas ao amor de Jesus. Como bem falou hoje de manhã aqui o pastor Marcelo, o foco é o amor de Jesus. Só que a nós cabe responder a esse amor. E nós vamos ver aqui algumas respostas erradas e respostas certas ao amor de Jesus. Mas voltando aqui para João 13, acompanhe comigo. Jesus amou os discípulos, versículo 1. Vamos ler novamente o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que fim é esse? É interessante a gente sempre ir ao texto e perguntar, né? Que fim é esse? Que fim é esse? Iremos observar ao lermos a palavra, a refletir sobre a palavra, o que o Espírito Santo está querendo trazer aos nossos corações. E aí você vai estudar um pouco mais e você vai ver a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E hoje com seu celular você consegue pesquisar isso e trazer significados ainda mais profundos para o seu entendimento, né? O primeiro significado dessa palavra fim aponta para o que Jesus disse na cruz: está consumado. Está consumado. A palavra consumado, né, tetelestai, vem da mesma raiz para o fim. Jesus amou os seus e até o fim da sua missão. Ou seja, ele foi obediente ao Pai até o fim e amou os seus discípulos até o fim da sua missão. Então, esse é o primeiro significado. E isso para nós, nos dias de hoje, onde o mundo e várias ideologias nos encorajam a não ir até o fim. Desde uma leitura de um livro, desde um curso de inglês. Nós somos missionários, né? E às vezes estou falando com missionários em inglês, com colegas de outras nações. E aí fala, mas onde você aprendeu inglês? Fala, no Brasil, tá? Mas todo mundo fala inglês no Brasil? Eu falei, não. No Brasil nós temos milhares de pessoas que estudaram inglês, mas só o primeiro semestre. Muitas pessoas entram, né? Muitas pessoas têm um sonho de um dia tocar o famoso violão, né? E começa as aulas e termina. Mas não termina até o fim. Para. Mas Jesus amou até o fim. Nós precisamos ser encorajados de novo a ir até o fim, né? Nós falamos sobre o Dia dos Pais, né? Pais aponta aí para um relacionamento, um casamento. E, infelizmente, quantas pessoas não estão sendo encorajadas a ir até o fim? É até que a morte nos separe. O outro significado para a palavra fim aponta para o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2. Desculpa. Romanos capítulo 12, 2. Não precisa abrir, vai estar aí na tela. Romanos 2, 2 é o seguinte. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro significado da palavra
no grego aí, parafim, quer dizer perfeito. Um fim de uma maneira perfeita. Um fim de uma maneira onde aponta para a vontade de Deus. Então, além de Jesus amar até o fim da sua missão aqui na terra, ele amou de uma maneira perfeita. O que isso significa para nós? Só Jesus pode satisfazer o nosso coração. Por quê, irmãos? Porque ele nos ama de maneira perfeita e completa até o fim. Ainda bem que Jesus não é como um dos meus chefes que eu tive na vida, né? Quando eu trabalhava em empresa. Porque a gente ia falar com o chefe e perguntava para a secretária: e aí, como que o homem está hoje? Como que ele acordou hoje? Não, hoje pode ir lá que ele está contente. Né? Alguém já teve talvez algum chefe, algum gerente, algum encarregado assim. Né? Ainda bem que para Jesus, quando a gente vai orar, acorda de manhã, a gente fala assim: Espírito Santo, como é que está Jesus aí hoje e o Pai? Né? Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 3 que Jesus, né, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus por isso. Ele nos ama de maneira perfeita e completa. Dito isso, meus irmãos, sobre esse amor de Jesus, que poderia falar aqui muito mais, vamos entrar rapidamente em algumas respostas erradas ao amor de Jesus. Abra sua Bíblia em João 20, 24 e 25. João 20, verso 24 e 25. Diz assim, enquanto vocês vão abrindo, eu vou lendo aqui. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Dando um contexto aqui, Tomé não estava ali quando Jesus apareceu para os discípulos. E os discípulos narraram: Tomé, cara, Jesus está vivo. Nós vimos Jesus. Ele fala: eu não acredito. Tomé, então, tem uma resposta errada ao amor de Jesus. E até hoje a gente fala, né? Pessoa que não acredita, você é um Tomé. O Tomé está ligado à palavra incredulidade. Então, a primeira resposta errada aí ao amor de Jesus é a incredulidade. Só que o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Como nós lemos, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E olha aí, João 20, 26 e 29. Uma semana mais tarde, uma semana, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Ainda bem que Tomé estava lá. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé. Ele foi direto. Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda e coloque a mão aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus, com seu amor, ajuda Tomé a romper a sua incredulidade. Como? Repetindo as mesmas palavras ou requisitos que Tomé fez para os discípulos. Olha, vocês viram Jesus, mas olha, olha o que ele fala. Vocês viram Jesus, mas se eu não pôr a mão no buraco
e não vê aonde enfiar a lança, eu não vou crer. Aí Jesus entra, paz seja convosco. Tomé, faz favor, vem pôr a mãozinha aqui, meu querido. Vem pôr a mão aqui do lado. Talvez Jesus ergueu, né? O vestir, a roupa, as vestes. Vem pôr a mão aqui. Aí Tomé, o texto não fala, mas se eu fosse Tomé, eu jogava no chão, né? Ajoelhava. Senhor meu e Deus meu. Por que aconteceu isso? Porque Jesus, tendo amado os seus, amou-os até de uma maneira perfeita e completa. Segunda resposta errada ao amor de Jesus. Lucas 22, 31. Vamos lá, rapidinho. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando se converter, fortalece os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Olha aí Pedro falando. Não, mestre. Estamos juntos e misturados. Né? Estamos, como dizem em Minas Gerais, estamos garrados. Os mineiros falam assim, né? Nós estamos garrados até o final. Aí fala, Pedro, menos, né? Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Verso 56. Uma criada ouviu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda e o galo cantou. Pedro negou 3 vezes. Resposta errada ao amor de Jesus. O que Jesus fez? Lucas 20. Você não. Sempre tem alguém aí escutando a gente. Lucas 22, 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagine só. Jesus sendo levado, os olhos de Jesus encontram Pedro naquela multidão. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Lucas diz que o Senhor olhou diretamente para Pedro. E foi um olhar tão profundo e direto, meus irmãos. Não foi um olhar de acusação, não foi um olhar de crítica, não foi um olhar de decepção, mas foi um olhar de amor perfeito. Foi um olhar de amor completo. Foi um olhar de amor constrangedor. Como dizendo: Pedro, eu tinha te avisado. Mas no mesmo aviso que Jesus fez, ele falou: eu orei por você. Eu orei por você.
E Jesus falou, ó, quando você se converter, vai e fortalece os seus irmãos. Então Jesus, além de ter avisado, ele falou assim, olha, fique tranquilo que eu já orei por você. Porque Jesus amou os seus até o fim. E aí depois tem a outra narrativa que o pastor Marcelo pregou hoje, onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Ali é o complemento final de toda essa expressão de amor de Jesus. Resposta errada número 3. A primeira, então, foi a incredulidade de Tomé. Segunda, a negação de Pedro. E agora, terceiro, Mateus 26, 20. Mateus 26, 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. A resposta errada foi a traição. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Verso 24. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Judas não chamou Jesus de Senhor. Presta atenção aos detalhes. Como todos os outros discípulos fizeram. Olha no verso 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Mas a hora de Judas, no verso 25, ele fala assim: com certeza não sou eu, mestre. Interessante. Judas chamou Jesus de mestre, porque isso era um termo para um desconhecido, para alguém que não tinha intimidade, e ainda pior, para alguém que não reconhecia Jesus como Senhor. E o que Judas fez? Mateus 26, 47, acompanhe comigo aí. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, e prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre. Olha aí. E o beijou. Judas disse que a quem eu beijar. E essa palavra beijar é para a palavra para um beijo normal. Tá? Beijo normal. Porém, chegando até Jesus, Judas disse: mestre, não chamou Jesus de Senhor, e Judas beijou. Essa palavra para o ato dele ao beijar Jesus não é a mesma palavra que ele disse lá para os soldados: a quem eu beijar, beijo normal, é esse que você prende. Mas quando Judas chegou e beijou Jesus, a palavra usada aqui no beijou significa beijar várias vezes, beijo demorado, com afeição, beijo de um grande amigo. Esta palavra dizendo que Judas beijou Jesus é a mesma palavra usada quando o filho pródigo volta para casa e o pai beija o filho. Por isso que Jesus usou uma palavra, porque não era um beijo normal,
Não era o beijo normal que ele falou para os soldados, a quem eu beijar, entre aspas, beijo normal. Não foi a atitude que ele fez ao beijar Jesus. É um beijo assim, ó. Um beijo demorado. E no verso 50, olha o que Jesus faz. Diz, Mateus 26, 50. Jesus, porém, perguntou, amigo, o que o traz? Você já parou para pensar? Jesus sabia que Judas ia trair, porque ele fala, você que vai me trair. Jesus vê Judas vindo até ele, com um monte de soldado, com armas e varas, que diz o texto. Judas dá um beijo demorado, talvez para dar certeza para os soldados que era Jesus mesmo. Eu não posso dar um beijo igual eu dou um beijo em Pedro, ou um beijo aqui em Tiago, não, tem que ser um beijo diferenciado. Que era um beijo de amigo. Aí Jesus fala assim, amigo, que vieste. Jesus também amou Judas até o fim. E manteve o caminho aberto para arrependimento e uma reconciliação. Por quê, meus irmãos? Porque o amor de Jesus não é um amor natural, um amor humano. É um amor completo e perfeito. 3 exemplos de respostas erradas ao amor de Jesus: incredulidade de Tomé, negação de Pedro e traição. Lucas 10, verso 38. Vamos ver agora as respostas certas ao amor de Jesus. Reflita na sua vida se você tem dado uma resposta errada de incredulidade, de negação ou até de traição. Vamos ver a resposta certa. Lucas 10, 38 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dizendo-lhe que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Põe o slide aí, João, por favor, aquela frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu, ao ler um dos comentários dele, me saltou essa frase dele. Ele diz sobre o trabalho. Olha aí. Sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade com Cristo, estamos fora da prioridade de Cristo. Warren Ebbers tem razão ao escrever: a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Para nós que somos ministros, servimos na igreja, né? Nós em casa sempre conversamos, né? Porque graças a Deus todos em casa estão envolvidos, né? O Abner, a Letícia. Nós não podemos ir para a igreja, para o culto, né? Só para trabalhar. Nós temos que entender o estar com Jesus, o estar aos pés de Jesus. Porque Marta estava cozinhando para Jesus, ou seja, estava trabalhando para Jesus. E Maria
ficou aos pés do Senhor. Jesus não criticou Marta por causa do serviço. Precisamos trabalhar. A Bíblia fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós temos orado para mais trabalhadores, tanto para a igreja local como para as missões. Mas Jesus disse para Marta que ela estava preocupada, inquieta com muitas coisas. Então foi diferente. E ele enfatizou que uma só era necessária: ter intimidade com Jesus, desfrutar da presença maravilhosa dele e se satisfazer no amor perfeito dele. E aí vai uma pergunta para mim e para você. Nós temos separado tempo para estar aos pés de Jesus? Como, pastor? De manhã, na hora que você acordar, ou na hora do almoço, ou à noite, não tem um horário específico, mas você é aquele que diz lá em Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a porta. Talvez o seu quarto é o seu carro. A hora que você chega lá e dá aquele momento de oração, de leitura da palavra, ou seja, um lugar retirado lá no seu trabalho, que você sai num canto lá e você consiga, na hora do almoço, ter o seu tempo com Deus, ou à tarde da noite, ou como eu e a Lucimara gostamos, de manhã, logo cedinho, né? Nós temos o nosso tempo com Deus. Para quê? Para ouvir o Espírito Santo pela palavra, para falar através da oração. Por quê, meus irmãos? Porque essa é a primeira resposta certa ao amor de Jesus. E qual que é essa resposta? Priorizar o tempo aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir e aprender com ele. João capítulo 11, verso 28. E depois de ouvir isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. João 11, 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando aonde Jesus estava e vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Segunda resposta correta ao amor de Jesus: buscar ajuda aos pés de Jesus. Ele é suficiente, eu não. Maria não quis ser autossuficiente, autoconfiante ou independente, não. Ela lançou-se aos pés de Jesus e expressou sua confiança no poder de Jesus. Por quê? Porque ele tem todos os recursos. Ele poderia fazer qualquer coisa. Eu creio. Ainda que alguns veem essa passagem como que Maria estivesse uma atitude errada, falando: Jesus, se o senhor tivesse aqui, não tinha morrido. Maria estava limitada de entender que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro estava doente. Ou seja, ela cria que Jesus poderia curar Lázaro. Então ela vai e derrama, assim, mas o Senhor é suficiente, poderoso, o Senhor, ele não teria morrido. Ela foi buscar essa ajuda. E foi tão maravilhoso que Jesus ressuscitou. Jesus não apenas tinha curado Lázaro, já estava morto, né? Mas agora ele ressuscita, faz algo ainda maior do que uma cura. E agora vem uma outra pergunta para mim e para você, dentro dessa resposta certa ao amor de Jesus. Eu e você temos buscado ajuda em quem? No banco? Num político? Numa pessoa? Nós temos buscado a autossuficiência,
a autoconfiança e o autossustento. Irmãos, é tão triste ver um vídeo na internet, ou vários vídeos, né? Fala assim, não, você tem que ir atrás, porque ninguém vai te ajudar. Na hora ruim, ninguém vai te ajudar. Você tem que partir para cima, você tem que correr, você tem que... Irmãos, isso é autonomia, autossuficiência, autoconfiança. Nós somos chamados a substituir o U do alto para o L. Autoconfiança, autossuficiência, autossustento, não autoconfiança, não autossustento, mas alto, ou seja, vem do alto. Amém, meus irmãos? Vem do alto. Pais, nós não somos o provedor da nossa casa. Uau! Nós não somos o provedor. O nome de Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele é o Deus provedor que nos ajuda a prover para nós. Mas quem que é o nosso provedor? Deus. Claro que o homem tem a sua responsabilidade, mas eu quero apontar para ele. E a resposta certa é buscar ajuda aos pés de Jesus. E por último, a terceira resposta. João 12, 1 e 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. O Lázaro de novo. A quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância. Terceira e última resposta certa. A primeira é priorizar o tempo aos pés de Jesus para ouvir e aprender com ele. A segunda é buscar ajuda aos pés de Jesus, porque ele é suficiente e eu não. E a terceira agora é derrame o seu tesouro aos pés de Jesus. Derrame o seu tesouro aos pés de Jesus. Um comentarista disse o seguinte, que vale ressaltar que o gesto de Maria violou vários clichês culturais. Primeiro, ela ofereceu o seu melhor a Jesus sem se importar com o protocolo, com regras culturais. Quais regras ela violou? Primeiro, a sociedade esperava que, como mulher, ela estivesse servindo. Segundo, tocar aos pés de outra pessoa era considerado algo degradante. E terceiro, Maria não apenas tocou os pés de Jesus, mas também enxugou com os seus cabelos. Sendo que o cabelo é a coroa e a glória da mulher. O gesto de soltar os cabelos em público era indigno naquela época. Quarto, o caro perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus era um tesouro, meus irmãos, que as mulheres guardavam para o seu próprio casamento. Ela ia juntando esse perfume de pouquinho em pouquinho, porque era muito caro. Mas quebrando todos os paradigmas, o gesto de Maria, embora censurado pelos homens, foi elogiado por Jesus. O que o Senhor Jesus disse sobre essa mulher? Marcos 14, 8 e 9 diz assim: ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ela derramou o tesouro aos pés de Jesus. Os homens acharam, que perca,
que desperdício. Jesus disse: não, não. O que ela fez? Todo mundo, aonde esse evangelho for anunciado, para a memória dela, todo mundo vai ficar sabendo. O que tem sido o seu tesouro? Você é capaz de responder ao amor perfeito de Jesus? Derramando esse tesouro aos pés dele? Nós não podemos sozinhos. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Será que o meu tesouro e o seu seja o nosso status social? O nosso dinheiro? Nossa carreira? A nossa segurança? A empresa? A família? Os filhos? Eu não sei. Todos os tesouros e qualquer tesouro não se compara com Jesus, pois ele é o amor de Deus encarnado. Ele não é só o Logos, a palavra, mas ele é o próprio Deus. Ele é aquele Deus que João escreveu em 1 João 4,8, Deus é amor, Jesus é a expressão exata de Deus, como diz em Colossenses, Deus é amor. Que o Senhor tire de nós as respostas erradas ao amor de Jesus, a incredulidade, tenha fé. A negação perante a sociedade, quando alguém te encurralar. Mas você não é crente? Você não segue Jesus? Não conheço. Ou a traição, é quando você, como diz lá em Tiago, sabe o que fazer o certo, mas não faz. E que nós possamos buscar as respostas certas ao amor de Jesus. Reserve um tempo para estar com Jesus. Reserve um tempo para comer da palavra. Se você ainda não participa de um pequeno grupo discipulador, participe. Terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta. Reserve essa 1h30 da sua semana para estar conosco. Para aprender também e ouvir de Jesus. Não seja autônomo, não seja autossuficiente, não seja independente. Busque ajuda aos pés de Jesus. E terceiro, qual é o seu tesouro? Derrame aos pés de Jesus. Maria, na sua atitude, ela disse: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor.